Boa noite. Quarta-feira, 14 de dezembro, e você vai ver que o PTBista Márcio Tassi se despede do Legislativo após 16 anos. Saio da política de vereador, da tribuna, mas vou continuar atuando com certeza. O povo que precisar de mim pode ter certeza que pode me chamar, que dentro do possível eu vou ajudar, coisa que eu fiz esse tempo todo. Vereadores opinam sobre possíveis mudanças em leis trabalhistas e previdenciárias. Nós temos que ter sim garantia de que as pessoas com idade para aposentadoria consigam receber valores que sejam suficientes para a sua manutenção. Deputado estadual da base aliada ao governo fala sobre projetos de Sartori que tramitam na Assembleia. O Parlamento Gaúcho vai ser sensível e vai aprovar esse conjunto de medidas, porque é a única alternativa que nós temos para colocarmos o Rio Grande do Sul de volta nos trilhos. É forte o clima de despedida no Parlamento Municipal. Dos atuais vereadores, 12 não vão ocupar cadeiras na 17ª legislatura. Entre eles está Márcio Tassi. Após 4 mandatos, o policial rodoviário federal encerra seu trabalho na Casa do Povo. O vereador Márcio Tassi decidiu utilizar o grande expediente para resgatar a rotina legislativa dos últimos 16 anos. Isso porque, dentro de poucos dias, o PTBista encerra um capítulo importante de sua vida. O parlamentar deixará a Câmara com um legado de 207 pedidos de providências, 52 pedidos de informações, 57 indicações ao Poder Executivo, 28 requerimentos, 64 projetos de lei, 11 projetos de lei complementar, 12 projetos de resolução, 6 moções e uma proposta de emenda à lei orgânica. Modesto, ele deixa os números em segundo plano e aproveita para agradecer o apoio de todos. Os números são muito frios, né? Eu queria que entendesse o meu sentimento agora, que eu estou aqui há 16 anos, já vi de tudo nessa Câmara, fui presidente dessa casa, tenho quase o tempo que vocês têm de TV Câmara, né? A TV Câmara começou em 99, 2000, eu comecei em 2001, então nós começamos praticamente juntos. Vimos todas essas mudanças que ocorreram na Câmara, pude participar de várias mudanças aqui na Câmara, mas o que eu sinto assim muito claro, aquele misto de tristeza, aquele sentimento, claro, que eu tenho de dever cumprido. Eu acho que eu desço aquela rampa ali com a sensação do dever cumprido nesse tempo que eu fiquei aqui na casa. Mas sempre fica aquela pontinha de querer um pouquinho mais, né? Que nem eu falei ali na tribuna, agradecer a Deus esse tempo todo, agradecer a minha família, agradecer a comunidade do Passo Fundo, que 4 vitórias em 4 pleitos a vereador consecutivos, são poucos que conseguiram isso, e eu tive o prazer da comunidade me aceitar e me eleger 4 vezes, e agora na 5ª eu ficar de primeiro suplente. É um orgulho para mim. Agradeço sempre, a minha vida é agradecer, porque eu gosto de agradecer, eu não gosto de ingratidão. Então eu procuro sempre agradecer. Então estou agradecendo vocês, os servidores da casa, os colegas, os vereadores que me deram essa oportunidade. Muito obrigado. Que nem eu falei na Câmara, desculpe alguma coisa, porque de repente no calor da discussão a gente levanta o tom de voz, de repente escapa alguma coisa. Se aconteceu isso, eu peço desculpa a vocês também e ao povo que está nos assistindo. É um ciclo que se encerra, o ciclo de vereador, eu acho que está encerrado aqui. Política eu vou continuar, porque a minha vida, como eu falei na tribuna, é servir e proteger. Fui para a polícia para servir e proteger, vim para a política para servir e proteger. Saio da política de vereador, da tribuna, mas vou continuar atuando com certeza. O povo que precisar de mim pode ter certeza que pode me chamar, que dentro do possível eu vou ajudar, coisa que eu fiz esse tempo todo. Além de vereador, Márcio Tassi também foi presidente do Legislativo, comandou os trabalhos de várias comissões especiais e permanentes e liderou a oposição por 8 anos. Todas as funções exercidas de forma democrática e com a admiração dos colegas. Eu aprendi desde o tempo de quartel que a gente, quando chega num lugar, tem que ajeitar bem a cama, que daí tu consegue dormir tranquilo. Então, os vereadores, desde o início que eu cheguei, meio acanhado, num canto, tímido, observando, e todas as vezes que eu atuei, foi para o bem, foi para o lado da verdade, eu combati o bom combate. Então, isso, com o passar dos anos, vai dando aquela tranquilidade para quem está do lado da gente. Então, os colegas sabiam que quando eu falava alguma coisa, que podiam ir, que aquilo era o caminho proposto da verdade, do bem.
Coisa que alguns não têm, que nem eu apontei na Câmara. Tem uns que se apontar para lá, tu tem que ir para cá. Porque eles só querem ver você se quebrar. E eu não, e com os passar dos anos, os colegas viram isso. Então, para mim, ficou muito fácil a condução. Quando eu fui presidente dessa casa, eu não tinha nem gabinete para oferecer para os colegas vereadores, e não houve o estrondo que houve esses dias agora nessa nova legislatura. Porque eles entenderam o motivo, aceitaram e trabalharam do mesmo jeito. Então, é essa demonstração do agir. Porque eu acho que, cara, o político é muito de falar. Mas eu trabalho mais com fatos concretos. É aquilo que eu fiz. Ó, pessoal, estou falando isso, mas eu fiz isso já tal ano. Combinei tal coisa com fulano e cumpri. Eu sempre cumpri os meus acordos. Coisa que alguns não cumprem. Então, são o passar dos anos. Eu acho que fazem isso, que mostram a verdade. Porque a verdade aparece. Se tu for falso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma hora vai cair a carapuça e vai aparecer a pessoa que tem em você. Então, eu acho que eu sempre demonstrei quem eu era. Eu sempre demonstrei o que eu queria. E eu sempre pude contar com os colegas vereadores porque eles confiavam em mim. E eu, graças a Deus, não decepcionei eles em hipótese nenhuma. Tassi encerrou seu discurso falando da satisfação de ter sido colega de parlamento do vereador Rufa. Por muitos anos, o progressista foi seu assessor de gabinete, além de um grande amigo. Foi a primeira vez na história de Passo Fundo que o vereador e o assessor concorrem juntos numa mesma eleição e os dois são eleitos. Quer dizer, olha que maravilha a quantia de trabalho que o gabinete fez. Elegeu o vereador e elegeu o assessor. Acho que essas coisas nós temos que acordar para a população ver que realmente tem serviço prestado. E esse era o lema, o que eu usava para ele, que ele usava para mim, porque eu tenho certeza que ele aprendeu comigo, mas eu aprendi muito com ele também. Eu aprendi muito com os meus assessores, com as pessoas que me ajudaram, que eu observo muito, eu cuido muito e valorizo muito a pessoa. Eu sou do ser humano. Por isso que eu falei no início de números frios. Eu não gosto muito de números frios, eu prefiro mais o contato e fazer. Eu gosto de fazer. Então eu queria aproveitar a TV Câmara e dizer que não sei se é um adeus ou um até logo, mas obrigado por esse tempo todo. Nesta semana, o Legislativo aprovou por unanimidade 5 projetos que tratam de nomenclatura de espaços públicos. Acompanhe. O primeiro projeto do vereador Paulo Necli denomina de Adelmo Antônio Mortari a praça localizada entre as ruas Homero Leite e Senador Vergueiro, no Parque Banhado da Vergueiro. O outro texto, de iniciativa do vereador Alex Necker, denomina de Walter Cândido Portela o teatro de arena existente no Parque da Gari. Também do vereador Alex Necker foi aprovada a denominação da Rua F do loteamento Canaã. A via vai homenagear Avelino Fogaça. A quarta nomenclatura foi proposta pelo vereador Isamar Oliveira e denomina de Ernesto Doro a Rua A localizada no loteamento Novo Horizonte. E o último projeto, também do vereador Isamar Oliveira, define a nomenclatura da Rua B no loteamento Novo Horizonte. A via vai se chamar Napoleão Ribas. A base do IBAMA de Passo Fundo vai continuar com as portas abertas em 2017. Uma notícia publicada no Diário Oficial da União prorrogou o prazo para a desativação das unidades que estava prevista para este ano. O anúncio está sendo comemorado por servidores, entidades, vereadores e gestores públicos. E agora a gente faz um intervalo, mas voltamos em seguida com mais informações. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal.
A TV Câmara exibe nesta noite mais um programa produzido pelo Sindicato dos Servidores Municipais. A entrevista traz um balanço das atividades realizadas pela entidade em 2016. Em todas as oportunidades, nós participamos, juntamente com a Federação e União Geral dos Trabalhadores, à frente e defesa de todos os direitos que hoje, infelizmente, trabalham rumo na esfera vertical do Congresso, a Estado e municípios, infelizmente, numa retaliação de direitos. Então nós levamos um ofício e entregamos ao ministro Ronaldo Nogueira, aonde nós nos posicionamos contrário a todas e elencamos todas as proposituras hoje que estão em voga, que são contrárias aos direitos dos trabalhadores, e entregamos em mão para que ele protocole e registre a posição do sindicato, do Sinpasso. O Senado Federal aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 55. Ela estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O texto, com 53 votos a favor e 16 contra, deverá ser promulgado amanhã em sessão no Congresso Nacional. A partir daí, o projeto passa a ter força de lei. E ao longo de 2016, a reforma previdenciária e as possíveis alterações nas leis trabalhistas foram debatidas por diferentes segmentos sociais. Uma das mudanças encaminhadas ao Congresso Nacional pelo presidente Michel Temer cria a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. No meio político, o assunto gerou inúmeras especulações. O vereador Alex Necker lembrou que a CLT foi uma conquista importante para o povo brasileiro. Por isso, é totalmente contrária a qualquer modificação nas leis em vigor. Na visão dele, isso trará danos na relação entre funcionários e empregador. É extremamente prejudicial no momento em que o país vive uma crise econômica bastante grave, em que nós visualizamos um desemprego crescente, e que a economia não dá, ainda pelo menos não nesses momentos, sinais de que vai se recuperar de forma rápida, nós sinalizarmos que a solução para a população brasileira é mexer naquilo que são as suas garantias, as garantias do trabalhador. Então qualquer proposta que venha no sentido de retirar direitos dos trabalhadores, ela deve ser combatida com veemência. A população brasileira lutou durante muito tempo para ter os direitos trabalhistas reconhecidos e ainda hoje briga muito por isso. Nós precisamos dialogar no sentido de avançar em mais direitos, incluir mais trabalhadores no mercado de trabalho, garantindo a eles os direitos que eles têm e não reduzindo os direitos para transformá-los ainda mais em mão de obra barata para a exploração capitalista. De outro lado está o vereador Paulo Pontual, que apoia a realização de uma reforma trabalhista. O parlamentar explicou que o governo precisa buscar alternativas para reduzir a sobrecarga que estaria em cima dos empresários. Cada vez as empresas estão tendo muito mais dificuldade de se manter, de ampliar, de gerar emprego. E com isso, poderia muito bem ser construído algo junto com os empresários, junto com os sindicatos, alguma coisa que pudesse, ao mesmo tempo, ajudar o funcionário, mas também ajudar o próprio empresário. Porque nos últimos anos, os governos só têm botado carga tributária e trazido a despesa somente para os empresários. Tudo que tem que se dar, se pagar, tudo é os empresários que têm que se pagar. Isso cada vez vai dificultando mais a geração de emprego e renda e vai fazendo com que muitas empresas e muitas indústrias fechem e demitam os seus funcionários. A vereadora Cláudia Furlaneto está preocupada com a possibilidade de mudanças nas leis trabalhistas e na Previdência Social. Ela repudia, por exemplo, a ideia de aumentar a idade para a aposentadoria das mulheres. Nós, mulheres, tínhamos e conquistamos, então, uma jornada reduzida no sentido de aposentadoria. Não é? Por quê? Porque trabalhamos aqui, trabalhamos em casa, estudamos e, por óbvio, a gente não tem o mesmo pique, a gente não tem a mesma saúde para chegar lá aos 65 anos e se aposentar, não é? O que nós queremos, então? Nós queremos essa manutenção do que já conquistamos até agora. Eu ainda
não sentei para analisar proposta por proposta, porque está muito confuso. Está um diz que algumas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outras, mas a gente vai precisar avaliar. E eu acredito que essa avaliação ela tem que perpassar pela população. O vereador Márcio Patucci acredita que é questão de tempo para que o governo faça alterações no sistema previdenciário brasileiro. Na opinião do pedetista, no momento a maior discórdia é em torno do fator previdenciário. Isso já tem sido noticiado pelo Ministério da Casa Civil, né, através do ministro Eliseu Padilha, que haverá, sim, algumas alterações com a finalidade de você não quebrar a Previdência. Agora, claro que você também não pode massacrar o aposentado, você não pode ter regras de transição de aposentadoria que sejam danosas, né, a quem esteja na iminência de se aposentar, e, obviamente, que a grande briga é o fator previdenciário. Se nós não tivermos uma equação que permita aos aposentados do nosso país receber aquilo que efetivamente estão contribuindo, que não é o caso hoje, porque o fator previdenciário tira boa parte da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, obviamente que nós vamos estar chovendo molhado. Nós temos que ter, sim, garantia de que as pessoas com idade para aposentadoria consigam receber valores que sejam suficientes para a sua manutenção, para gastos com saúde, que a gente sabe que são extremamente necessários, sobretudo numa idade elevada, mas, obviamente, que nós estaremos vigilantes e preocupados em também entender quais serão essa nova medida por parte do governo federal. Segundo o governo federal, a discussão sobre a proposta da reforma da Previdência deve durar até a metade de 2017. Já o projeto, atualizando as leis trabalhistas, não tem previsão de envio ao Congresso. Segue tramitando na Assembleia Legislativa Gaúcha o pacote do governador José Ivo Sartori com uma série de medidas que, segundo ele, vão reduzir a crise financeira do Estado. Os projetos prevêem, por exemplo, a fusão de secretarias e a extinção de 9 fundações. O deputado estadual Vilmar Zanquim esteve em Passo Fundo e a nossa equipe ouviu a opinião dele sobre a votação da PEC 259. Obrigatoriamente nós teremos que votar esses projetos até o final deste mês de dezembro, no período ordinário ou em convocação extraordinária. Bom, dos 27 projetos, nós temos alguns que precisam de 2/3, outros que precisam de maioria simples, alguns são mais polêmicos, outros são quase que um consenso. Então nós vamos ter um trabalho individual de convencimento do maior número de deputados em cada projeto. Esse trabalho é feito pela Casa Civil e pela liderança do governo, que tem a incumbência de fazer todos os encaminhamentos com as bancadas. Mas, diante do momento que nós estamos vivendo, o Rio Grande do Sul com um déficit estimado agora para esse ano de 5 bilhões de reais, onde nós temos a folha do funcionalismo parcelada, onde o governo diz que não tem nenhuma condição de cumprir com o 13º salário, onde nós temos crise na segurança, problema no atendimento de saúde, falta de investimento em infraestrutura, eu acho que o Parlamento Gaúcho vai ser sensível e vai aprovar esse conjunto de medidas, porque é a única alternativa que nós temos para colocarmos o Rio Grande do Sul de volta nos trilhos. Já em Passo Fundo, foi aprovada por unanimidade uma moção de repúdio aos projetos do governo do Estado. Agora o documento será enviado ao governador, para a Assembleia Legislativa e aos deputados. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.